Uma demora da gente tá gravando mais vídeos, mas apesar de estarmos todos confinados, parece que quanto mais menos coisa e rotina você tem, mais coisa você tem para fazer. E hoje a gente estava compartilhando, eu e o Léo, pensando o que a gente poderia estar conversando com vocês, e veio assim pra gente que tem algo que nós estamos precisando nesse tempo, que é a confiança. Será que nós confiamos nesse nosso Deus? Será que realmente a gente consegue entregar todas as coisas na mão dele e esperar? Principalmente nesses momentos agora que a gente está de total incerteza da vida, do futuro, quanto tempo mais que as coisas vão continuar como estão. E assim, pensando em tudo isso, a gente chega à conclusão assim: nós só conseguimos confiar naquela pessoa que a gente conhece. A gente precisa ter relacionamento com uma pessoa pra gente confiar, porque a gente não começa assim, conhece uma pessoa e já passa a confiar. E com Deus é a mesma coisa. Só conhecendo o caráter dele, convivendo com ele no nosso dia a dia, que a gente consegue confiar nele. E na palavra, Deus fala que Deus não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Deus prometeu desde lá do começo, da criação, tudo que ele prometeu de lá para cá, de Gênesis ao Apocalipse, ele não volta atrás, ele não vai mudar as promessas dele para aqueles que o amam, para aqueles que o seguem. Então hoje nós vamos estar compartilhando sobre isso com vocês. Esse é importante, esse texto que a Jana trouxe, de Números 23, 19, sobre essa questão de confiar em Deus, porque é o seguinte, como é que nós vamos saber quem é Deus, né? Deus é um ser onipresente, onisciente, criador de todas as coisas. É difícil a gente conseguir colocar ele dentro de um quadrado. A Bíblia diz que não consegue colocar, você não consegue colocar ele para entender como que é esse ser tão superior. Só que é o seguinte, a Bíblia dá algumas dicas para a gente sobre como é o caráter e o princípio desse Deus. Dicas não, ele deixa bem claro, né? Como que é o caráter? É a forma que a gente tem para entender e para conhecer o Senhor, é a Bíblia. A gente está em oração e lendo também a palavra, porque é o que temos de informação sobre esse Deus. Como ele sempre agiu, né? Exato. Como ele sempre agiu e como ele vai agir, né? Então tem uma promessa, essa promessa de que ele não vai mudar de ideia. Ele não vai de repente, mudei de ideia do meu plano. E ele tem alguns princípios que eu costumo dizer que são bases para a nossa fé. Primeiro, entender que Deus ele promete descanso. Segundo, Deus ele também nos promete, ele tem promessas que irão se cumprir. Ele dá descanso, ele tem promessas que irão se cumprir, e ele fez algo para nós que nós nem merecíamos, e esse algo nos trouxe a possibilidade de viver uma dimensão muito maior. Então, essas três coisas nos fazem começar a entender o caráter e o princípio de Deus e começar a confiar nele, porque a gente começa a conhecer ele. Então, se uma pessoa faz algo para você, um amigo teu faz algo para você, que você nem merecia e fez aquilo com esforço tremendo para você e você recebeu um benefício tremendo daquilo, se uma pessoa sempre te promete, cumpre. Se essa mesma pessoa, sempre que você precisa, ela está lá para te ouvir, te dar um apoio, ela começa a criar uma relação de confiança com você, assim também é com Deus. Então a gente precisa entender esses princípios de Deus, né? Então quando a gente pega essa questão do descanso, a Jana vai ler o texto de Mateus 11, 28, de 28 a 30 aqui, que nos deixa bem claro sobre essa questão do descanso. Vamos lá. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Isso. Então, assim, o que é importante a gente entender aqui? Deus, ele está prometendo descanso para a gente. Quando ele fala de jugo, lembrar que é jugo, não é jugo, né? Não é com L, é jugo. E o jugo é aquela coisa que você coloca nos bois, que deixa os dois bois juntos e seguem no mesmo caminho. O que isso quer dizer? Que Deus precisa que a gente caminhe junto. E que a gente vá para a mesma direção. E esse jugo é suave, o caminho é suave e a relação com as pessoas que creem como você é suave também.
e a gente começa a se fortalecer, né? E o fardo é leve, não tem fardo, não tem peso. Se você pegar, por exemplo, aqui tem um texto de Salmos capítulo 38, versículo 4, diz assim, ó, Davi fala, as minhas iniquidades, ou seja, os pecados que foram tão grandes que viram iniquidade, né, se enraizam, né, já ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças, eu não suporto mais. Então aquela sensação de você não suportar mais, sabe? Às vezes não ter rumo a coisa, você cai numa questão de distanciamento tão grande que te dá um vazio e a vida perde sentido e a gente começa a ficar muito pesado pra gente, a vida fica pesada. Então Deus nos oferece esse descanso. Segundo ponto é a promessa. Então eu falei de descanso, a segunda promessa. Qual a grande promessa que ele nos faz? Você lembra que o João, quando batizava, ele batizava pelo arrependimento. Aquela palavra quer dizer metanoia no original, quer dizer mudança da mentalidade. Mudar a mentalidade, quando você entende isso, é você enxergar uma vida muito maior do que a vida natural. Uma vida transcendente, que a gente está no local de passagem, a gente tem uma vida maior pela frente. E isso está em 1 João 2,25. Quer ler lá, João? Sim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Quando você enxerga que essa é uma passagem, as coisas ficam menores, o jugo fica mais suave, o fardo fica mais leve, porque tudo assim, você está num período aqui, o que são 90 anos, 100 anos para quem é muito sortudo, né? É muito pouco, perto de algo muito maior que Deus tem preparado para nós. Então essa promessa também é real e verdadeira. Por isso que a gente precisa começar. Se eu creio que existe essa promessa, esse é o ponto. Se eu realmente acredito que existe essa promessa, se eu acredito que eu posso ter descanso no Senhor, aí eu começo a criar relação de confiança e fé. Amém. Aí eu começo a ter relação com Deus. Mas eu preciso experimentar isso, né? E aí o terceiro ponto, que é a graça, que é algo que ele fez por nós sem merecermos. O que ele fez por nós sem merecermos? A gente sabe. Morreu na cruz. Morreu na cruz. Nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz, antes da morte de cruz do Senhor. Quando ele morre na cruz por nós, ele reconcilia. Agora olha que interessante esse texto de Efésios 1, de 4 a 6. Ele diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha que coisa louca. Você é escolhido antes da criação do mundo. Há muito tempo atrás, né? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos gratuitamente deu no amado, que é Jesus Cristo. Então a gente recebeu isso de graça, a possibilidade de ser filho de Deus. A gente não vai entrar hoje no detalhe do significado disso, mas de uma forma comum e mais superficial, a gente entende que quando Jesus morre na cruz, você passa a ser adotado pelo Senhor e ser filho de Deus, né? A gente pode outra hora gravar um vídeo para explicar um pouco mais sobre isso, mas quando você entende isso e é adotado e é filho de Deus, você começa a ter um benefício de ser filho, e de relação de pai para filho é outra. E ele te deu isso de graça, você não fez nada, percebe? Por isso que é de graça, você não tem nenhum esforço. Ele foi e morreu na cruz por nós, fez um esforço tremendo para nos resgatar sem merecermos, né? Agora é o seguinte, ele fala um texto aqui só para a gente fechar, que eu achei interessante aqui, quer ver? Que ele fala assim, ó, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Você pode ficar preocupado, mas ferrou, porque como é que eu vou ser santo e irrepreensível? Né? Criou um problema para mim agora, porque na nossa carne nós não conseguimos. Não vou conseguir, enrolou, né? Você pegar as nossas vontades. Entortou aqui, mas aí se você for ver, Deus é maravilhoso, porque Ele promete nos ajudar nesse processo. Amém. Porque não é você que vai fazer, é Ele. Amém. Esse que é o ponto. E aí através do Espírito de Deus, o Espírito que vem, nos transforma e nos constrange, vai nos transformando de glória em glória, até de chegar na perfeita vontade do Senhor. Você pega Filipenses 1:6, quer ler lá, gente? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, tranquilo. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 fala, se ele começou, ele vai terminar. Maravilhoso esse Deus. Acabou. Então, não tem esforço de novo, isso que é louco. O único esforço que você tem é um só, decidir. A hora que você tomou decisão de confiar e de seguir, toda a obra vai ser feita através dele mesmo. Isso é muito doido, porque assim, é o pai que só espera uma decisão. Uma o esforço postura, que a gente tem é de tentar cada dia mais conhecê-lo. Isso, segui-lo. buscar e ter relacionamento, né? Que a gente fala ser do Senhor é o pão e o vinho, né? É ter o entendimento da palavra, como nós estamos compartilhando aqui, mas também o tempo de oração, né?
A gente tem que estar em estudo bíblico e oração. É isso que a gente tem feito isso aqui. Tem sido muito bom esse tempo por causa disso, né, Júnior? Tem mergulhado nisso, né? E aí eu queria fechar com esse texto de 1 Coríntios 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é lindo. Acabou. Então tá resolvido aqui. Ele os manterá firmes até o fim. Ele os manterá firmes até o fim. Então é obra dele. E ele continua dizendo assim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então às vezes fica aquela preocupação, rapaz, a hora que estiver na frente do homem vai complicar, porque eu peco demais, tudo, né? Fica tranquilo, porque ele tem essa promessa. E ele não volta atrás. A gente começou esse vídeo dizendo isso. Ele não volta atrás naquilo que ele promete. Então isso está bem claro. Se ele começou a obra, ele vai terminar. E nós estaremos prontos no dia em que ele nos chamar. Agora é o seguinte, só para a gente terminar, você pode estar perguntando, mas será que eu sou escolhido? Porque ele falou que predestinou e chamou, né? Só o fato de você estar assistindo esse vídeo já dá uma forte tendência de que é, porque senão você não está nem aí, nem interessado em ouvir, né? Então, assim, quem é chamado tem interesse, algo incomoda você, que te faz buscar em algum lugar, né? Então, assim, você é um chamado, sim, é um predestinado. Pecadores todos somos, às vezes a gente cai, mas o mais importante em tudo isso é ter o arrependimento. Se nós nos arrependermos, o Senhor está sempre pronto para estar estendendo os braços para nós, né? E é o que o Léo estava falando aqui, que assim, nesse momento, a maioria das pessoas ficam falando assim, Jesus está voltando, é o fim. Mas em vez de a gente estar assim, com a mente numa preocupação, porque preocupação é você estar antes do negócio acontecer, você já está se ocupando com aquilo. Porque Jesus não disse quando que ele viria. Então eu creio que Deus, ele está dando esse tempo para nós, para que a gente possa, como a gente sempre tem falado, para a gente estar se voltando o nosso coração para o Senhor, para a gente estar se arrependendo, para a gente estar orando. E o Léo falou uma coisa aqui, nós somos escolhidos, nós amamos a Deus e nós achamos que nós somos, mas existem tantas pessoas por aí que ainda não ouviu falar de Jesus, ou que ouviu e esqueceu, tá no mundo, e acho que esse é o momento nosso da gente estar chamando todas as pessoas que a gente ama e que a gente quer que esteja no dia do Senhor, todos juntos. É o momento da gente estar orando, compartilhando, conversando, para que as pessoas possam estar se achegando ao Senhor nesse momento. Amém, é isso aí, gente. Muito bom. É por isso que a gente está fazendo esses vídeos aqui, para que a gente aqueça isso aí. A gente está aquecido, né? Amém. Que a gente consiga compartilhar. Amém. Tá bom, gente? Senhor, é isso aí. Cuide de cada um de vocês. Amém. Que essa palavra venha trazer frutos no coração de cada um de nós. Isso aí, gente. É isso aí. E tem um linkzinho aí embaixo desse vídeo, que é do YouTube, que é da Ottawa Community Church, que é um projeto que a gente está envolvido aqui em Ottawa. Caminhando muito, muito legal lá com o pastor Luiz. Então, o que eu vou pedir para você é só entra no vídeo e se inscreve no canal. Por quê? Porque quando isso acontece, como a gente está começando o projeto, quando isso acontece, as inscrições vão aumentando, a gente começa a receber mais recursos no canal e a gente consegue trabalhar melhor com essa ferramenta para compartilhar os cultos que estão sendo feitos aqui nesse período que a gente não está podendo ir fisicamente, está sendo usado muito essas ferramentas. Então clica lá, curte, ouve também, que é muito legal, o compartilhar lá da palavra, tá bom? Que o Espírito Santo envolva cada um de vocês e sejam abençoados. É isso aí, gente. Valeu. Amém. Um abraço.